Eu passei praticamente um mês no hospital, acompanhando a minha esposa, que primeiramente teve uma pneumonia e depois uma diverticulite, sobre a qual já dei informações detalhadas pela manhã. E então eu fiquei observando a rotina do hospital. Temos aqui médicos presentes, alguns, enfermeiros também. E algumas vezes passei pela internação, meus processos ali em desenvolvimento, postos de enfermagem, o restaurante do hospital. E ficou evidente para mim que quem procura o hospital é porque não está bem, está doente. Então, vai a um hospital. E uma igreja? Também. Parcialmente. Porque alguns de nós vimos a igreja porque estamos aflitos, buscando respostas para situações que não conseguimos interpretar adequadamente e queremos ver se à luz da Bíblia temos alguma instrução. E outros vimos para celebrar, ou às vezes as duas coisas juntas. Ao mesmo tempo que clamamos, nós louvamos. Igreja é algo muito peculiar, muito particular, nesse sentido muito diferente de hospital. Mas precisamos também de hospitais. Quero registrar aqui como Deus nos coloca recursos. E nos coloca o recurso das ciências da saúde, por exemplo, que nós só valorizamos quando não a temos. E encontramos profissionais, sejam enfermeiros, técnicos, médicos e todos aqueles que trabalham no hospital, que Deus usa para nos curar, por exemplo. Então, graças a Deus por todos vocês que têm trabalhado nos mais diferentes campos, não só da saúde, mas em outros campos também, e são recursos de Deus para abençoar outras pessoas. Quando temos essa percepção, até o nosso trabalho é diferente, seja no comércio, seja na indústria. Eu, ali no hospital, pude observar pessoas que estavam ali só pelo dinheiro. E pessoas que estavam ali porque gostavam de fazer. Tinha uma visão de que aquilo que faziam, abençoava pessoas. Isso fica evidente quando você recebe o serviço de alguém. Ontem, achei um tempinho para comprar um par de sapatos, porque eu tenho muitos calos e nem sempre tenho tempo de ir ao podólogo. Então eu tenho que usar um sapato macio. E o único que eu tenho já está meio manjado, que eu estou com ele hoje, né? É novíssimo, tem um mês. Mas amanhã, tarde e noite, já está cansado de guerra. Fui comprar um outro. Cheguei lá, eu nem queria comprar, só queria dar uma olhadinha. Mas comprei. Pelo modo como a pessoa me tratou. Olha, esse aí não tem, mas tem esse. Você não quer experimentar? Ela estava só vendendo. Depois fui numa outra loja, precisava comprar um acessório específico lá para a nossa casa, era necessário. E entrei numa loja que eu nunca tinha entrado. Aí ela disse: que bom que você está aqui, meu nome é fulano de tal. E muito bom ter você aqui. Não quer tomar um café? Sorridente. Não é que eu comprei? Claro, eu precisava, fui lá para isso. Mas, por outro lado, na loja anterior que eu fui, eu até gostei do produto, mas não comprei. A cara amarrada da mulher não me animou a comprar. Não deve ser bom esse produto, não. Só estou mencionando essas coisas porque a igreja deve ser um lugar em que você se sinta bem aqui. Por isso gostei muito do movimento que o pastor André fez, de receber as pessoas. É muito bom. Igreja é algo extraordinário. Irmãos, agora há pouco tivemos um funeral aqui. Que maravilha. Estranho que eu estou falando, né? Mas que maravilha. As pessoas poderem testemunhar
como aquela irmã que faleceu, a irmã Ana, foi importante nas suas vidas, lembrando algumas coisas bonitas. Por que estou dizendo isso? O que tem a ver isso com a minha mensagem? Tem a ver com o fato de que Deus usa recursos para nos abençoar. Recursos humanos, sobretudo recursos humanos. Uma moça lá no hospital que levava a comida. A tarefa dela era levar a comida algumas vezes por dia, que no hospital se come muito, né? Sem sal, sem gosto, mas se come muito. E aí a minha esposa estava lá e ela disse: você está aqui ainda? Eu preciso orar mais pelos meus pacientes. Ela era copeira, mas olha como ela tratava. Recurso, aquela moça nos abençoou tanto com aquelas palavras dela. Então eu queria deixar esse estímulo com você. Eu vou entrar já na mensagem, mas tem muito a ver, porque essas pessoas também foram alvos das bênçãos de Deus através de pessoas. Deus nos abençoa através de pessoas. Mas se todos nós queremos só ser abençoados, através de quem Deus vai abençoar os outros? Por isso, eu amo um dos textos do apóstolo Paulo, em que ele diz que, com a mesma consolação que nós fomos consolados, nós queremos consolar os outros. O tema do sofrimento está presente em toda a Bíblia. Estou absolutamente seguro que nenhum outro livro da literatura mundial trata do tema do sofrimento com tanta precisão, profundidade e pessoalidade do que o livro chamado Bíblia. Eu comecei então a percorrer alguns textos da Bíblia com experiências sobre o sofrimento. Eu parei em 5, acho que vou trazer 3 aqui hoje. Eu gostaria de convidar você a, primeiramente, meditar comigo no modo como Jacó passou por uma experiência de medo. Meu irmão, Esaú está vindo aí com um bando poderoso e ele vai simplesmente me liquidar. Essa foi a experiência de Jacó. Vamos ler o texto? Gênesis 32, 22 a 30, leio na versão Prazer da Palavra, ainda em preparo. Ainda de noite, Jacó decidiu se levantar. Acordou suas esposas, as empregadas delas e seus 11 filhos. Informou sobre o que fariam e seguiu com todos até o riacho do Jaboque, hoje Zarca, na Jordânia. Todos atravessaram com as coisas que carregavam. Jacó ficou por último. Quando ia atravessar, apareceu um homem. Recurso humano. Quando ia atravessar, apareceu um homem que lhe barrava a passagem. Os dois entraram em luta corporal tão intensa que Jacó levou um golpe que deslocou o seu quadril. Quando amanheceu, o desconhecido disse a Jacó: vamos parar com essa luta. Preciso partir. Deixe-me ir. Jacó respondeu: de jeito nenhum. Só vai sair daqui depois de me abençoar. O homem perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu. O homem então disse: meu amigo, seu nome não será mais Jacó. A partir de agora, seu nome é Israel, porque você lutou com o Deus eterno e venceu. Lutou com os homens e triunfou. Imediatamente Jacó perguntou: e você, qual é o seu nome? Diga-me, por favor. O homem respondeu com outra pergunta: por que você quer saber o meu nome? Em seguida,
abençoou a Jacó. Jacó entendeu e passou a chamar aquele lugar de Peniel, palavra hebraica para presença de Deus. Jacó passou a dizer: em Peniel eu vi Deus face a face e não morri. Quem de nós não experimenta o medo, seja por que fonte, por que dificuldade, por que origem, por que força venha? Todos nós. Podemos imaginar então que Deus olhou do céu e viu um homem cheio de medo. Podíamos ampliar para além de Jacó, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo de tremer na hora da prova, medo de gelar na hora de cantar aqui em público. São medos modestos. Medo de um exame que vai fazer, medo de uma cirurgia que tem que fazer, medo de uma entrevista de emprego, medo por causa da bandidagem. Quem de nós? Medo de crescer, medo de ser promovido. Gente, o medo tem muitas facetas e nos alcança. Já contei aqui, a vida inteira eu tive medo do escuro. Medos infantis, né? Medos. Jacó estava com medo. E no caso de Jacó tinha outros elementos em tela. Jacó também tinha culpa, porque ele fez uma malandragem com o seu irmão. Ele passou a perna no seu irmão. Ele carregava essa culpa no cartório das suas costas. Ele preparou uma série de recursos humanos dele para então se livrar do seu amigo Jacó. Mas ele estava, seu amigo irmão Esaú, mas ele estava tremendo de medo. Então a Bíblia conta essa história. Quando ele foi atravessar o Val de Jaboque, eu atravessei esse Val de Jaboque na Jordânia, experiência inesquecível para mim, por causa do meu nome, Israel. Vocês sabem essa história já. E ali ele se encontrou, não com seu irmão, que estava um pouco adiante, ele se encontrou com um homem que não disse o seu nome. Um homem. E ali ele queria passar. Mas ele não conseguia passar. Como se fosse talvez uma pinguela, para atravessar o riacho. Só tinha aquela pinguelinha, aquela pontezinha. Não podia passar. E ali os dois começaram uma luta grega, uma luta olímpica, o wrestling. Vai, não vai, vai, não vai. E a noite inteira ele ficou naquela luta. Até que o diálogo terminou como terminou. Deus olhou para o coração de Jacó e lhe enviou um recurso, um homem. Um homem que Deus usou para abençoar Jacó. Jacó, você está com medo porque o seu nome é Jacó. Mas a partir de agora, o seu nome não será mais Jacó. A partir de agora, o seu nome será Israel. A partir de agora, você não é mais um perdedor, você é um vencedor. A partir de agora, você não tem mais medo, você tem a minha presença com você. Jacó se torna outra pessoa. E na Bíblia, como sabemos, quando uma pessoa muda de nome, é porque ela mudou do seu jeito de ser. Eu não tenho mais medo. Não sou mais Jacó. Eu, Israel, minha experiência pessoal, eu agora sou Israel, príncipe de Deus, aquele que venceu com Deus, junto com Deus, aquele que triunfou sobre os seus medos e terrores e pavores, porque se encontrou com Deus através de uma pessoa com quem ele se encontrou. É assim que Deus abençoa você
no seu medo, ou em qualquer outra dificuldade, ilustrei aqui com essa história. Eu quero trazer uma segunda história. É a história de Ezequias, bastante conhecida. Isaías 38, 1 a 8, na versão Prazer da Palavra, nós lemos assim. Por essa época, o rei Ezequias, ficou gravemente enfermo. O profeta Isaías, filho de Amós, com Z, foi visitá-lo. O rei estava acamado. O profeta lhe disse: Majestade, o Deus Eterno me mandou lhe dizer o seguinte: organize as suas coisas, porque não sobrevirás, vais mesmo morrer. O rei Ezequias voltou-se para a parede do seu quarto e fez a seguinte oração: ó Deus Eterno, mostra para comigo a tua compaixão, leva em conta que tenho sido fiel a ti, íntegro em tudo o que faço, só fiz o que aprovas. Depois de orar, Ezequias chorou intensamente. O Deus Eterno mandou Isaías voltar à presença do rei para comunicar o que iria acontecer. O Deus Eterno, a quem teu antepassado Davi muito amou, me mandou ao seu encontro para lhe dizer o seguinte: Ezequias, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas. Decidi dar a você mais 15 anos de vida. Também decidi que vou defender Jerusalém. Eu vou livrar você e todo o povo do poder do rei da Assíria. Isaías então acrescentou: Majestade, o Deus Eterno providenciou uma prova de que essas promessas vão se cumprir. O ponteiro do relógio de sol que fica no jardim da escadaria de Acás vai recuar 10 graus. E o cronista diz: de fato, o ponteiro do relógio de Acás recuou os 10 graus como prometido. Ezequias ficou doente, uma doença mortal, humanamente incurável. E Deus diz: Ezequias, lamento informar, mas o seu tempo acabou. Você vai morrer. Ezequias diz: não, Deus, não é possível uma coisa dessa. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. E ele começa a clamar, como cantamos agora há pouco, a clamar: ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E Deus diz: Ezequias, eu ouvi a sua oração, a história continua. Como é que Deus abençoou Ezequias? Foi depois da oração de Ezequias, mas ele usou um homem chamado Isaías, que voltou a Ezequias, então, a história é muito bonita, e colocou sobre a enfermidade no corpo de Ezequias um emplastro, que era apenas um símbolo visível do poder que Deus iria fazer na vida daquele rei. O rei foi curado e viveu os 15 anos que Deus lhe prometera. Mas Deus não só lhe prometeu, mandou uma prova. Podemos imaginar quando Ezequias saiu do seu palácio e entrou na escadaria chamada escadaria do rei Acás, ele viu que o relógio tinha voltado 10 graus. Era tardezinha, voltou para menos tarde, porque era a maneira como o tempo era contado naquele lugar. Ele não teve dúvidas disso. Mas Deus usou um homem. Ezequias foi alvo do amor de Deus, manifesto através de um homem chamado Isaías. Isaías estava indo embora para casa. Já tinha dado o recado: você vai morrer. Indo embora, deu o recado e foi embora. E Deus disse: Isaías, volta. Vai lá na casa, lá na cama, vai lá onde o Ezequias está mais morto do que vivo. E disse que eu ouvi as suas orações. Milagres acontecem. O caso de Ezequias foram vários milagres.
Inclusive o milagre de o relógio do tempo voltar. A sombra, era um relógio de sombra. Uma sombra não volta, ela só vai para uma direção. Ela voltou, sentido anti-horário, podemos dizer assim. E o remédio que foi aplicado, que não tinha nenhuma propriedade propriamente curativa, Deus fez com que aquele remédio curasse, então, Ezequias. Mas Deus usou um homem, o profeta Isaías. Deus sempre usa recursos humanos para abençoar os humanos, inclusive para curá-los, com emplastro ou sem emplastro, com cirurgia ou sem cirurgia, com remédio ou sem remédio, com terapia ou sem terapia. Ele governa tudo e faz como lhe apraz. Deus lida com o nosso sofrimento, no caso de Jacó, enviando um homem para orar conosco. Deus envia um homem, no caso de Ezequias, como Isaías, para orar não com ele, mas para orar por ele, e ouvindo a voz de Deus, dizer aquilo que Deus quer fazer na vida do rei. Eu quero trazer, por último, a história de Jó. Deixo Paulo e a outra história pensada para um outro dia. Às vezes nosso sofrimento é causado pelo medo, outras vezes pela enfermidade. Mais uma vez, também pode o sofrimento nosso ser causado pelas perdas que nós experimentamos. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho na perda de Jó. Tenho certeza que por mais que você já tenha passado por uma experiência de perda, nunca passou pela de Jó. E certamente não conhece ninguém que tenha passado pelas mesmas experiências. Ele perdeu os seus filhos em assaltos, ele perdeu os seus bens, no caso o gado, que era a maior riqueza da época, por causa de acidentes climáticos e roubo, e ele perdeu a sua saúde. Eu diria até que ele perdeu a sua própria sanidade. Não sobrou nada para Jó, exceto um fio cordão de fé, tênue. O resto ele perdeu. A sua esposa se manteve com ele, mas não ao lado dele, como conhecemos na história. E o livro de Jó é essa história demonstrando todo o sofrimento dele. Disso tem me ocupado dos cultos da manhã. Mas agora eu vou ler o capítulo 42, versos 10 a 17. Depois disso, o Deus eterno abençoou Jó, dando-lhe em dobro tudo o que tinha perdido. Em seguida, todos os parentes de Jó e todos os seus conhecidos vieram à sua casa e o confortaram. Antes eram 3 ou 4. Se lembram? Os capítulos 1, 2 e 3. Depois toda a história. Agora vem todos os parentes de Jó e todos os seus conhecidos. Eles ficaram muito tristes diante de tudo que, pela permissão do Deus eterno, tinha acontecido a Jó. Além disso, seus parentes e conhecidos lhe trouxeram muito dinheiro e valiosos presentes. O que eu estou dizendo é que, às vezes, em nossas perdas, Deus nos restitui tudo o que perdemos, multiplicando o que perdemos. É muito diferente de uma chamada teologia que rola por aí, chamada teologia da restituição, segundo a qual Deus está obrigado a nos restituir aquilo que nós perdemos. Não é disso. Deus não está obrigado a nada. Por sua bondade, no caso de Jó, ele não só restituiu, mas restituiu várias vezes mais. Jó ficou ainda mais rico. Seu patrimônio duplicou e era formado por 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 pares de boi e 1.000 jumentas. Se você ler o capítulo inicial, você vai ver, isso aqui era pela metade, agora é o dobro. Sua nova família tinha o mesmo tamanho da família anterior e era formada de novo por 7 filhos e 3 filhas.
E aí o texto termina, mulheres, de uma maneira assim tão interessante, só mesmo Deus para inspirar uma coisa dessa. Olha o que ele diz. E Jó deu às meninas os seguintes nomes: Gemima, Késia e Queren-Hapuque. Gemima, que lembra pomba no hebraico. Késia, que é cássia em hebraico. E Queren-Hapuque, que é perfume em hebraico. Olha que nomes. Olha que reencontro com a vida. Manifesta aqui pelos nomes que ele dá às suas filhas. Que eram, diz o texto bíblico, as mulheres mais bonitas de toda a região. Jó as considerou como suas herdeiras junto aos irmãos. Na época, mulheres não herdavam nada. Depois dos agonizantes eventos da sua vida, Jó viveu mais 140 anos e teve o privilégio de conhecer também seus netos, bisnetos e tetranetos. Quando morreu, Jó estava bem idoso. Poucas pessoas já leram o livro todo de Jó. Poucas pessoas só sabem de Jó, que era um homem de muita paciência e mais nada. Poucas pessoas leem com cuidado e veem o que aconteceu com a vida de Jó, na sua experiência de perdas múltiplas, e o que aconteceu na sua experiência final de bênçãos múltiplas. Como Deus lida com as nossas perdas? Deus nos restitui os mesmos bens, se essa for a vontade dele, mas com certeza nos restitui o mais importante, que é a alegria de viver. Jó não precisava dessas coisas que ele recebeu. Dos filhos novos nascidos, sim, mas daquelas coisas não, porque ele tinha muito. Perdeu muitos, mas não perdeu tudo. E depois se multiplicaram essas coisas naturalmente. Mas Deus lhe deu mais ainda. Repito, não quer dizer que ao perdermos coisas que Deus nos dará mais. Pode ser que sim, pode ser que não, porque Deus é soberano em sua bondade. Mas o mais importante é que nas experiências de perda, sejam quais forem, Deus nos restitui a alegria de viver. Trouxe para os irmãos aqui então 3 experiências de sofrimento. 3 situações pelas quais eu já passei, eu passo e eu passarei. 3 situações pelas quais alguns aqui já passaram, alguns estão passando, ou quem sabe alguns ainda passarão. O medo, Deus nos manda alguém para orar conosco. Às vezes, uma noite toda. É o caso de Jacó. Deus nos manda alguém, como no caso de Ezequias, para orar por nós. E através dela, Deus nos restitui a nossa saúde. E no caso de Jó, Deus nos restitui a alegria de viver. Se eu pudesse dizer uma palavra, diria assim: Deus é o Deus do sofrimento. No sentido de que é o Deus que está presente no nosso sofrimento. Não há coisa que mais importa a Deus do que o nosso sofrimento. Porque Ele nos criou para a alegria. Ele nos criou para a felicidade. Ele nos criou para a paz. Ele nos criou para a serenidade. Ele nos criou para a santidade. Ele nos criou para a harmonia. E quando isso se destrói em nossa vida, isso incomoda profundamente a Deus. A prova maior disto, que Ele enviou Jesus Cristo, o Filho dele, para sofrer como nós sofremos. Imagina alguém que sofreu. Sofreu o desprezo da sua família, a rejeição mesma. Sofreu o deboche dos seus contemporâneos. Não só fariseus, mas saduceus, herodianos e todos da sua época achavam Jesus ridículo. Ele sofreu uma morte
pela qual nada fizera. Porque Jesus nada mais fez do que amar. E por amor foi condenado à morte. O sofrimento, o meu sofrimento, o seu sofrimento importa para o Deus eterno. Como cantamos no Natal, Deus não vive lá de longe, sem se importar conosco. Eu sei que vocês já tiveram maravilhosas experiências nesse sentido. Mas às vezes quando a dor chega, quando o medo vem, quando a perda acontece, ficamos na dúvida, será que dessa vez Deus vai me abençoar? Por isso nós precisamos sempre, não é, pastor Alcenir, voltar à Bíblia. Que quando voltamos à Bíblia, nós vemos que essas histórias que aconteceram no passado foram em multidões, foram inúmeras. Como dizer, como quase que uma repetição, eu estou com você no seu sofrimento. E a última experiência que não vou trazer aqui, bem conhecida, é do apóstolo Paulo, que eu vou trazer um dia mais especificamente sobre as etapas, as épocas na experiência do apóstolo Paulo. Para mim, a mais tocante não é aquela que você imaginou, a minha graça te basta, não. A mais tocante para mim é quando Paulo diz em uma de suas orações, eu quero ir pregar em Roma. Mas tudo foi por água abaixo. Todos os planos de Paulo literalmente fracassaram. Ele foi preso. Tudo acabou. Sem chance, sem experiência. Adeus, projeto Ita Amazônia. Adeus, projeto Ita Bahia. Adeus. Alcenir está na cadeia. Acabou. Paulo está preso. Gente, preso naquela época, era preso mesmo, não era presinho, não era presão mesmo, o negócio era feio. E aí, para ser julgado, ele é enviado para ser julgado na corte, no tribunal da capital do império, cujo nome era Roma. Onde ele queria pregar? Roma. Foi algemado, mas foi. Foi amarrado pelos pés, mas foi. E pregou? Pregou, inclusive para a família do imperador. Tudo perdido? Não. Ele não queria. Deus usou pessoas. E Paulo foi pregar em Roma. Não só pregar, como escrever cartas para a nossa leitura. É esse Deus que você ama. O mesmo que eu amo. É esse Deus que nós amamos. Que se importa com o nosso medo, que se importa com a nossa enfermidade, que se importa com a nossa perda. E com outras situações pelas quais passemos ou estejamos passando. Por isso, como Jó, podemos dizer, louvado seja Deus. Irmão, irmã, não sei se porventura você está passando por alguma dificuldade. Vocês sabem que eu estou. Mas o que eu digo a mim mesmo, eu digo para você. Deus não mudou. E o seu problema, o meu problema, não é maior do que Deus. Nem chega aos seus pés. É nisso que nós devemos crer, permanecer. E saliento. De que modo Deus pode me abençoar? Abençoando pessoas. De que modo o foco pode sair de mim mesmo
para iluminar outros corações. Porque essas histórias que nós contamos, que abençoaram respectivamente Jacó, Ezequias e Jó, hoje nos abençoam quando lemos a Bíblia, onde os relatos estão inseridos. Seja alguém que abençoe. Peça a Deus que sempre lhe dê oportunidade de abençoar. Vamos então cantar? O que eu não sei. Eu nunca sei. Que mesmo quando eu sei, não é. Em pé ou sentado? Sentado, está vendo? Eu nunca sei, tem que perguntar. Pessoal, é muito bom, né? Então eu quero, mais uma vez, deixar essa palavra no seu coração e encher, não com a minha palavra inexpressiva, mas com a graça de Deus, o seu coração. Seja uma semana sua abençoadora. Que todos quantos ouviram a palavra sua saiam abençoados. Todos que se encontrarem com você saiam perfumados com a graça de Jesus. E você mesmo tenha o seu coração preenchido com a certeza do amor de Deus.